Estamos aqui de volta com a Amanda, que é fisioterapeuta, e vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando, né, dessa tua formação como fisioterapeuta na área pélvica. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da ginástica íntima, né? Falamos dessa contenção, de resistência, e como é que funciona toda essa questão da ginástica? Então, Valesca, a ginástica íntima teve um boom, assim, né? Tá todo mundo falando de ginástica íntima e é importantíssimo, né? Porque, assim, a ginástica íntima, ela também vai prevenir, né? Principalmente as mulheres a terem incontinência urinária, a terem disfunções sexuais, e ela também vai ajudar a tratar essas mulheres. Então, são mulheres que já têm incontinência urinária fraquinha, então elas conseguem melhorar com essa ginástica íntima. Então, assim, existe essa forma de fazer um fortalecimento com a ginástica íntima do assoalho pélvico. Falando nesse fortalecimento, né? Eu já ouvi falar algo referente que as pessoas, as puérperas, elas também teriam, né, essa condição de trabalhar um pouco mais. Como é que funciona nesse pós-parto, Amanda? Isso. A gente pode trabalhar tanto na gestação, né, esse assoalho pélvico dessa gestante, não só para as mulheres que pretendem ter parto normal, né, ou parto vaginal. Sim. A gente pode fazer essa preparação do assoalho pélvico, mas as puérperas, elas, ou se tiveram parto vaginal ou não, elas podem ter uma incontinência urinária pela própria sobrecarga do assoalho pélvico durante a gestação. E aí a gente pode fazer esse fortalecimento ou ajudar elas quando elas apresentam alguma disfunção sexual. Existe algum tratamento? Como é que funciona essa questão da disfunção sexual e a função sexual? Isso, exatamente. Então, é bem interessante a gente falar, eu falo muito no meu Instagram, sexo é para ser sem dor, é para ser bom e prazeroso. Então, se você está tendo relação sexual com dor, tem alguma coisa errada. Então, é bem importante a gente falar isso, porque as disfunções sexuais, elas vão piorando quando, por exemplo, a mulher está com dor. O homem, ele também pode apresentar dor na relação sexual, mas a mulher é mais comum, né? E aí, para os dois casos, tem tratamento. Então, quanto mais, imagina assim, a mulher, ela começa a sentir dor e ela vai ficar fugindo do sexo, porque não vai ser bom, ela vai sentir muita dor e ela vai cada vez menos, né, querer ter relação sexual. E aí, a gente pode vir a ter várias disfunções, né, como a vulvodínia, o vaginismo, que aí eu vou explicar rapidinho cada uma, né? A vulvodínia é quando a mulher, ela sente um ardor ou uma sensação de queimação no início da penetração, ou durante ou após a relação sexual, a penetração no caso. E aí o vaginismo é quando tem uma contração involuntária da musculatura, né? Que aí quando a mulher, o homem, né, vai tentar penetração, ou a mulher, né, com o dedo ou algum outro instrumento, ela contrai de forma involuntária essa musculatura e aí não consegue ter penetração. Então existem vários graus. Então, isso aí é algo que limita muito a mulher, ela fica se sentindo muito incapaz, a autoestima dela fica lá embaixo, né? Então, e até a relação do casal, o homem começa a ter medo de penetrar essa mulher, porque ele acha que está machucando ela. Então, é importantíssimo a gente tratar essas mulheres, esse casal, na verdade, né? Fora isso, a gente tem também a ausência de orgasmo, mulheres que nunca tiveram orgasmo. Então, às vezes, essa mulher, ela tá com um homem que tem, por exemplo, uma ejaculação precoce, né? Um homem que chega ao orgasmo muito rápido e ela acha que o problema tá nela. Então, eu sempre, quando vou tratar a disfunção sexual, eu pergunto dos dois, né? Porque, às vezes, né, a gente precisa tratar o homem e não ela. Mas a gente também trata essa questão do orgasmo, da falta de orgasmo, né, nessa mulher. Então, me parece que o paciente, quando chega no consultório, né, seja ele homem ou mulher, você traz o casal para ser feito, né, esse trabalho, eles não aceitam, necessariamente eu trago, né, assim, eu vou perguntando, porque aí quando eu identifico, aí eu avalio um dos dois, né, se veio o homem, eu pergunto se tá tudo ok, aí eu pergunto como é que tá essa mulher, e ofereço, eu digo, ó, chama ela para vir na próxima sessão, isso é muito bom, porque sempre eles vêm, o homem principalmente, ele fica bem curioso, quando é marido, namorado, ele vem e fica lá. Aí é bom que eu dou aula de preliminar para eles, para explicar que é importante isso, então eles aprendem muito e melhora muito a qualidade sexual do casal, é bem interessante. Então, me parece que é um tratamento, né, uma parceria e que ambos, né, o casal ali, eles têm ganhos. Isso. Né, e favorece, melhora essa condição do tratamento. Excelente. E é importante porque aquela pessoa que foi lá procurar ajuda, ele precisa de apoio. Isso. E às vezes o parceiro ou a parceira não entende, né? Eles não estão se sentindo apoiados pela pessoa que eles amam, né? A gente falou incontinência urinária. Isso. Mas tem também a questão da incontinência fecal. Como é que funciona, Amanda? Tem sim. Quando a pessoa não consegue nem segurar um pum,
ou as fezes, né, quando a pessoa perde fezes, também é considerada incontinência urinária, fecal. E aí é quando a pessoa também tem fraqueza dessa musculatura. Então a gente precisa fortalecer, fazer um tratamento específico para melhorar essa incontinência. Na tua prática clínica em consultório, você tem observado que isso ocorre mais em adulto, em criança? Enfim, como é que você tem observado, Amanda? Então, é mais em adulto, mas existem crianças, por exemplo, quando as crianças elas nascem com alguma malformação ou elas têm algum problema neurológico, aí elas apresentam essa incontinência fecal. Mas os adultos, eles têm uma maior incidência, assim, a ter incontinência fecal. E você estava falando sobre a vulvodynia e o vaginismo. E aí, existe tratamento para essas duas situações? Existe sim. É importante avaliar essa musculatura e avaliar ao redor, porque o que acontece? Vou pegar aqui minha vulvinha. Avaliar aqui ao redor dos pequenos lábios, que geralmente o tecido fica bem preso. Então, a gente precisa fazer uma terapia manual para soltar, alongar essa musculatura, até para tirar esse reflexo da dor. Porque se ela está com aquela dor, no caso da vulvodynia, a gente precisa tirar essa dor dela, né, aliviar para que ela acredite realmente que não vai sentir mais dor, né? E quais devem ser os cuidados a serem tomados para essa região íntima, Amanda? Sim, é importante falar, minha gente, que a gente, como lavar, né, principalmente a mulher, ela tem essa ideia de que a vagina fede, né, a vagina tem um mau cheiro, e não é, minha gente, vagina tem cheiro de vagina, né, então a gente precisa parar de passar sprayzinho, aqueles desodorantes íntimos, não é interessante passar, porque pode ser que mude o pH da vagina e você tenha alguma irritação. Então, lavar, né, com sabonete neutro, se de preferência sabonete de criança, aqueles da Johnson ou sabonetinho de criança mesmo, de bebê. Aqueles que são dermatologicamente testados de farmácia, o que é que você orienta com relação a eles? Aqueles não é interessante estar usando todos os dias, porque eles podem também irritar um pouquinho. Alteram o pH. Isso, alterar o pH. Então, por exemplo, mulheres que têm inflamações na vulva recorrentes, não é legal estar usando constantemente, porque pode prejudicar. E aí, assim, lavar, que é a vulva normal, mas não lavem, não precisa, minha gente, lavar dentro da vagina, pelo amor de Deus, não vai introduzir o dedo para lavar dentro da vagina, não. E é importante falar do protetor diário, né, pra gente não usar, porque tem mulheres que têm o hábito de usar todo dia, o dia inteiro. Então, não é legal porque abafa, e aí favorece proliferação de fungos e tudo mais, para ela ter alguma inflamação e tudo mais. E os homens também, né? Lavem o pênis direitinho, porque a maior incidência de câncer de pênis é por falta de higiene na região do pênis. O quanto é importante, né? Manter essa região, né, bem tratada, higienizada, tanto o homem quanto a mulher, para que realmente, né, possa favorecer. E a estética íntima, Amanda? Então, a estética íntima, a gente estava conversando, né? Tem assim, eu até peguei minha vulvinha aqui, porque a mulher, ela tem a ideia que a vulva dela tem que ser exatamente assim, né? Com os pequenos lábios iguais, tudo perfeito, clarinho. E aí eu tenho batido também muito na tecla no meu Instagram, dizendo assim, que toda vulva é linda. Então a mulher, eu recebo muitas mensagens de mulheres dizendo que, meus pequenos lábios são muito grandes, um pequeno lábio de um lado é maior do que o outro. Então assim, a gente precisa tirar essa questão, né, de que, não façam cirurgia, né, só se quiserem, para tirar os pequenos lábios, diminuir. Por quê? Os pequenos lábios, para quem não sabe, ele é uma extensão do nosso clitóris. Então ele é fantástico. Então, quanto maior os pequenos lábios, melhor para a função sexual, né? Porque aí você vai sentir mais prazer. E aí, quando você faz alguma cirurgia que você corta ali aquela região, você perde um pouco da sensibilidade e da inervação, e aí não vai estar com essa função sexual tão legal aí. E você passa todas essas orientações para os seus pacientes? Passo, eu dou uma aula. Eles devem gostar, né? Porque eles amam. Além de tudo, você também é professora, né? Você dá essas orientações. Eu abro minha aula e aí eu mostro a eles, né? Eu digo a eles, dou uma aulinha para elas. E aí toda a sessão eu falo, enquanto eu tô lá trabalhando com elas, sempre na hora do intervalo de um exercício e outro, eu tô conversando e ensinando a elas várias coisas, que é bem legal. Eu gostaria que você, Amanda, né, deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem. Sim, então, a mensagem que eu quero deixar é essa questão do sexo, né, que tem que ser sem dor, né, e prazeroso, e para as mulheres, né, se olhem mais, peguem um espelhinho, olhem a vulva de vocês e comecem a ter uma relação mais de amor, né, e de amizade, assim, com a sua vulva, porque isso tem tudo a ver com a questão da autoestima, né, da sexualidade,
E aí vão aí quebrando esses tabus, né, aos poucos, com relação à sua região íntima. É uma pena que nosso programa está chegando ao final, mas eu gostaria que você ainda dissesse para os nossos telespectadores seus sites, redes sociais, contato, onde você está atendendo. Sim. Então, eu estou atendendo no Empresarial Rio Mar Trade Center, né, do lado do Shopping Recife, do Shopping Rio Mar, desculpe. E aí, eu estou atendendo na sala 2309, na Torre C. E meu Instagram é amandaalcantara.ft. Certo? E aí qualquer coisa é só me procurar por lá. Antes de encerrar nossa entrevista, eu gostaria de passar para as tuas mãos uma lembrança do programa Good Pernambuco, em parceria com a Gráfica do Parque. Que legal. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Agradecemos também a Data em Computadores, 18 anos conectando você com o mundo. Acompanhe-nos através do nosso blog www.revistagoodpe.com.br, Instagram GoodPE TV, YouTube GoodPE Comunicação, Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE, LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa Good Pernambuco. Obrigada, Valesca, pelo convite. Boa semana.